que só tem aqui só 4 pessoas aqui, tá, gente? Boa noite a todos. É um prazer muito grande recebê-los aqui, né? Este evento é com a colaboração aí da Patrícia de Mello, né? Promovido pela Associação de Terapia Familiar de Minas Gerais, né? Então é uma honra muito grande falar sobre a opressão da bondade na clínica psicológica, reflexões éticas e relacionais. Então é um tema extremamente emocional, né? Vamos dizer assim, porque muita gente acaba que é engolfado por essa temática na clínica Hum. e diante da disposição, né, da Patrícia querer falar desse tema para a gente, eu achei assim um espetáculo, porque realmente é um tema que está muito abafado. Ouve-se muito pouco falando sobre isso. E aí, Hum. Patrícia, eu queria que você se apresentasse, né, para Aham, não precisar aham. ficar falando de currículo, que você se apresente, Hum. né? Eu queria agradecer a presença de todos. Oi, ó, a Berenice, o André, tudo bom? Já estamos Tudo bem, Oi, conversando Viviane? aqui. boa Ótimo. noite, gente. Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Uhum. Aí eu passo a palavra, Patrícia, para você, se apresente e você pode dar sequência. Fique tranquila, qualquer coisa que você precisar, estou aqui. Tá, joia, obrigada. Ei, gente, boa noite. Eu sou a Patrícia. Lá no grupinho da TF Minas, a gente só conversa por mensagens, então. Hum. Ei, André. Ei, Berenice. Prazer Oi, ter querido. Oi, vocês Patrícia. aqui. Tudo bem? Gente, tudo bem. Eu estou dizendo que aqui só dá para ver um quadradinho aqui com pouquíssimas pessoas. Então, todo mundo que está aqui, muito obrigada pela presença, viu? É um prazer recebê-los aqui. Pois é, eu sou Patrícia Mello, eu sou psicóloga há quase 40 anos já. Eu fui professora na PUC 20 anos até aposentar. E antes eu dei aula no Inesp em Divinópolis, que hoje é o ENG, 10 anos, né? E fiz certificação internacional com a nossa queridíssima Marilene Grandesso, né? Estou lá até hoje. Eu falo que vou ser de lá só quando eu morrer. E a gente faz parte de um grupo muito bacana que a gente está dando o ICCP avançado, a gente está dando continuidade aos estudos, né? E o meu doutorado foi trabalhando um pouco com Foucault e Deleuze-Guattari. E agora eu estou aprofundando em construcionismo social, né? Que são as práticas sistêmicas de segunda ordem. Então, sabe quando a sua cabeça começa assim a fazer alguns encontros possíveis e o negócio começa a ficar tão bom que você fala assim, eu quero conversar, vamos compartilhar isso, vamos botar isso na roda para conversar? E um desses encontros é um questionamento que eu tenho feito sobre a opressão da bondade na clínica psicológica, né? Porque é uma necessidade, sim, da gente fazer uma reflexão ética, relacional, dessa relação da gente com o paciente, dos relatos dos pacientes quando chegam até nós falando dos problemas enfrentados na família, entre os casais, até na individual, né? A gente vê muito isso quando a bondade oprime. Então, eu peguei aqui, eu fiz um percurso histórico, né, para a gente se situar. Eu peguei um pouquinho do Nietzsche, do Foucault, do Levinas, aí passei pela um pouquinho rapidíssimo, tá? Igual o Ayrton Senna, por dois teólogos do catolicismo, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, com a releitura possível de Platão e Aristóteles. Peguei dois do protestantismo, né, que é o Paul Tillich e o Hoffman, mas vou falar aqui agora mesmo, até chegar na nossa clínica psicológica, porque eu acredito muito, gente, no diálogo interdisciplinar, né? A gente aprende muito isso nas práticas de segunda ordem, né? Edgar Morin já falava isso para a gente, não é? Então é por aí que eu estou propondo essa aula aberta. Podemos começar? Então vamos lá. A opressão da bondade na clínica psicológica, reflexões éticas relacionais. Aí eu quero começar com uma pequena provocação. A provocação que eu fiz a mim mesma. Bondade sempre é boa? Né? É uma questão que a gente tem que se perguntar. Até que ponto ser bom demais pode virar um aprisionamento? Pode virar uma prisão,
né? Quantos pacientes chegam na nossa clínica falando assim, eu não sei falar não, né? Ó, quando a gente anda um pouquinho mais no processo da terapia, tem alguns insights fantásticos, né? Assim, eu entendi que quando eu falo sim para o outro, na verdade, muitas vezes eu estou me atropelando e estou falando não para mim. Então, como que seria essa medida, né? Então, quanto que a bondade não é boa, né? Então, é esse o mote, é esse o caminho que eu estou propondo que a gente converse aqui hoje, tá? Eu vou fazer uma pequena exposição, esse percurso histórico, e depois, assim, eu estou com muita vontade da gente discutir, conversar sobre isso, dialogar sobre esse tema, porque eu acho que o nosso trabalho na clínica, ele não é tão solitário, porque nós temos os nossos pacientes, né? Práticas colaborativas, dialógicas, mas a gente tinha que criar momentos maiores para a gente poder conversar entre nós, né? Uma comunidade dialógica, eu aprecio muito isso. Bom, então, bondade é considerada uma virtude fundamental nas tradições morais, né? Mas pode ser usado também como instrumento de poder. E aí nós vamos ver um pouquinho isso em Foucault. Nietzsche também fala isso, né? Então, nós vamos percorrer da filosofia, teologia, para chegarmos nas reflexões éticas e relacionais na nossa clínica psicológica. Eu vou pegar algumas ideias. Oi? Posso continuar? Acho que pode, né? Eu vou pegar algumas ideias de alguns filósofos modernos, tá, gente? Então vamos lá. Nietzsche. No livro dele, Genealogia. Peraí. Agora eu não sei, eu tinha que ter deixado ele aqui, desculpa, prontinho. Genealogia da moral, né? Eu tenho aqui alguns Foucault, Nietzsche, Deleuze, Guattari, eu gosto muito, né? Então, bondade para Nietzsche, ele alerta para o sentido de um conjunto de valores e comportamentos que, sendo impostos pela maioria das pessoas, normalmente tem como objetivo controlar ou submeter o indivíduo ao coletivo. Ele chama isso de moral de rebanho, né? Ou seja, o individual é sacrificado a favor do coletivo, né? Então, assim, a metáfora, a visão é realmente como se fosse um rebanho, né? Pelo bem comum do coletivo. Se a gente vai ver em seitas, a gente vai ver isso em grupos fundamentalistas, fanáticos, não é? Então, assim, é um alerta que o Nietzsche nos faz quando a bondade ela é imposta e não tem questionamento, é coisas mesmo de seitas, né? Que as pessoas vão pelo coletivo. É típico de uma sociedade dominada por valores como a submissão, a conformidade, que busca enfraquecer o indivíduo, restringindo a sua liberdade e a sua capacidade de agir com autenticidade. Então, não tem nem lugar para autenticidade aqui, né? Assim, o indivíduo ele deixa de ser valorado. Ele é valorado no momento em que ele age em prol do rebanho, né? Ou seja, do grupo, do coletivo. A compaixão é imposta. Isso para mim é paradoxal. Como que uma compaixão pode ser imposta? Né? Mas vamos continuar. E cobrada de uma forma como controle social. Então é muito assim, para você é muito linear. Para você ser aceito nesse grupo, há de ser bom. Mas bom para quem? A pergunta é essa, bom para quem? Então, a bondade que paralisa a vida. O Nietzsche vai dizer o seguinte: quando a vontade de poder é neutralizada ou reprimida. Esse vontade de poder, toda vez, qualquer texto que a gente vai ler do Nietzsche, né, gente, ele traz essa questão da potência, da vontade de poder, que é uma coisa do indivíduo, é que nos move, né? Lá em Freud, a gente vai ver pulsão de vida depois, né? Ou seja, aqui em Nietzsche, essa bondade que aprisiona, que oprime, ela neutraliza a nossa vontade de poder. A vontade de poder não é apenas desejo de dominação política ou de subjugar o outro. Para Nietzsche, é uma força fundamental da vida, um impulso criativo que está na base de tudo que existe. Então, uma poesia que é escrita, uma pintura que é feita,
um movimento, uma sinfonia, tudo o que move o sujeito é essa vontade de poder, né? Que é essa força fundamental da vida. Nietzsche entende que a vida não quer ser só se conservar, não quer ser só funcionando para se conservar, mas expandir-se, crescer, afirmar-se, né? Então, assim, eu gosto muito, não sei o que que vocês pensam do Nietzsche. Tem umas críticas, né, que fala que ele era muito nihilista, que ele viu o lado negativo das coisas, mas quando eu leio e ele me captura com esse conceito da vontade de poder, equaliza um pouco as coisas para mim, né? Que é essa força fundamental da vida. Já Foucault, né, Michel Foucault, eu tive que trabalhar muito com Foucault, Vigiar e Punir, História da Sexualidade, as Palavras e as Coisas, né? Porque eu trabalhei, gente, com inclusão de crianças na minha época, chamadas especiais. Hoje a gente fala com deficiência, né? Atípicas. Outros falam alguns quadros neurodivergentes nas escolas de ensino público. Isso lá na UERJ, né? Muitos anos atrás, quando eu fiz meu doutorado. Então, não tem como você falar inclusão e exclusão se você não fala de poder, concorda? Aí eu tive que ler Foucault. Então, nas duas obras, História da Sexualidade e Vigiar e Punir, o Foucault ele estuda o poder e as suas sutilezas. Eu gosto muito, inclusive no meu canal do YouTube, tem uma aula que eu só falo do Foucault, Foucault e Deleuze-Guattari, que é sobre a ideia do acontecimento. O que que seria um acontecimento e quando ele acontece na nossa clínica, né? Como que isso reverbera na gente. Depois vocês dão uma olhadinha. Aqui, ele vai dizer que o foco seria a regulação das sociedades humanas, especialmente no que diz respeito à vida, à saúde, à reprodução e o bem-estar dos indivíduos. Gente, a literatura está cheia de exemplos que dialogam com Nietzsche, que dialogam com Foucault. Aqui, olha, rapidinho. Só de falar nessa coisa da moral de rebanho, a gente pode ler os Dostoiévski, que é inclusive anterior a Nietzsche, né? Aquele livro Notas do Subsolo, ele vai falar contra o conformismo social. Nos Irmãos Karamazov também, Dostoiévski fala daquele paradoxo, né? Da gente renunciar à liberdade para ter segurança e ordem, né? E Foucault, a gente vai ver muito. Eu gosto muito daquele O Conto de Aia, né? Vocês já leram dessa autora aqui, ó, Margaret Atwood. Inclusive, eu acho que já virou série, tá em alguma plataforma, não é isso? Esse livro dela também é maravilhoso, Ideias Incendiárias. Então, tem romances e romances que exploram isso antes, durante, depois, né? E sempre vai ter. Aqui o Foucault, ele trabalha mais com a ideia da docilização dos corpos, né? Que é regrar o prazer, regrar o sentido da vida, biologia. Ele não preocupa nem tanto mais com a pena de morte, mas com as formas de saúde, com as formas de se manter saudável. E tudo é controlado, né? Inclusive a bondade. Então, aqui em Foucault, a gente vai ver aquele livro Admirável Mundo Novo, do Huxley. Vocês já leram com certeza, né? Do Aldous Huxley, que é a manipulação do prazer, a biopolítica, que é a política nos corpos. Eu já falei, né? O conto de Aia. Então, Foucault, ele vai concentrar-se na gestão da vida. Ou seja, em vez de controlar a morte de uma pessoa, como suponhamos, atribuir pena de morte, o biopoder envolve a gestão da vida das pessoas por meio de medidas como saúde pública, controle da natalidade. Então, o governo diz assim para os seus cidadãos: olha como somos bons. Distribuímos camisinha, distribuímos pílula anticoncepcional, fazemos laqueaduras, gratuitamente. Olha como somos bons. Será? Será que essa bondade ela é boa, totalmente boa? O que está por trás disso aí? Qual é o poder que está por trás nessa manipulação dos corpos das pessoas? Né? Então, se o Foucault chama muita atenção da gente com essa bondade que é mascarada, que é o bom pai,
né? O bom estado, a boa governança, mas na verdade, por trás está o quê? A necessidade de dominação e poder. Porque regula os corpos e a vida. Opera em um nível muito sutil, muito disperso. A bondade, ela é institucionalizada no cuidar. E no cuidar que é tão sutil que as pessoas não percebem o que está por trás daquela bondade, né? É o corrigir, é o normalizar e é o normatizar, né? Muito tempo atrás, lá quando houve um movimento higienista no Brasil, né, os médicos falando que os centros tinham que ter saúde. Então, o que que aconteceu na verdade? Uma manipulação. Atrás dessa bondade, oprimiu-se muita gente. Quem não tinha dinheiro, quem não tinha condições de morar no centro, ter sua casa linda, maravilhosa, era expurgado para a fronteira dos municípios, lá longe, vai morar lá longe. Foi uma higienização das cidades. Todo mundo sabe disso, não é? Ou seja, por trás daquela bondade, aquela opressão, fala assim: não, eu estou te dando um lote, mas aonde? Ah, lá na divisa, suponhamos, de Belo Horizonte com Pedro Leopoldo, Belo Horizonte com Esmeraldas, Belo Horizonte. Ah, mas eu ganhei um lote, olha como foi bom para mim. Só que por trás disso aí tem uma manipulação, uma higienização. O feio, o pobre não pode ficar no centro das cidades, né? E vamos mais. Então, em Foucault, ele vê muito a opressão da bondade como uma forma de docilização dos corpos. Aí vocês já ouviram falar do Emmanuel Levinas? Eu gosto demais dele, é um filósofo também. E aqui eu me lembro que quando eu li o livro e vi o filme, vocês claro que viram, que é o ensaio sobre cegueira, lembram? Né? Esse livro para mim, porque o Levinas vai dizer o seguinte: é um fundamento ético. A bondade para ele é a ética da responsabilidade pelo outro, que não é imposto também. Para ele, a experiência ética nasce quando nos deparamos com o rosto do outro. O rosto do outro exige resposta. Então, no ensaio sobre a cegueira, aquele rosto cego, frágil, nos convoca a responsabilidade. Nos convoca. Percebe a diferença? Não, não nos impõe, nos convoca. Então, quando a bondade se torna opressiva para Levinas, é quando ela é coercitiva. Então, a bondade que ele chama de autêntica não busca poder e muito menos reciprocidade, aquela coisa assim, eu dou isso para você depois fazer isso por mim. Sabe um livro de caixa? Débito, crédito, zero saldo, né? É resposta ética ao apelo do outro. Não é simplesmente imposto ou vou fazer isso porque lá na frente, quem sabe, né? Então, quando a bondade nega a diferença no outro, que seria a alteridade, e tenta absorver o outro dentro da minha lógica, você vai fazer assim, porque eu vou fazer isso para você, mas, sempre tem um mas, né? Mas você depois tem que fazer isso, 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 isso para mim. Ou seja, eu estou impondo as minhas regras, eu estou impondo os meus valores, os meus cuidados, a forma com que eu vou te cuidar, até sacrifícios em prol dessa linda bondade. É como se esses sacrifícios fossem universais, né? Então, aí no momento, ela deixa de ser ética e se torna opressiva. Um exemplo universal que a gente pode ter, e que Carmen Lúcia falou no dia lá no tribunal, ela diz assim: nós mulheres ficamos caladas durante 2000 anos, né? Ou seja, agora que a mulher está tendo espaço de fala, em muitos lugares ela pode até falar, se, quando, né? Ou seja, ah, como é bom, né? Quando assim as nossas vozes antigas falavam assim: seu marido te ajuda, que gracinha, que beleza, ajuda, como assim?
né? É divisão de tarefas, a gente está com o mesmo propósito, a gente está junto. Não, ele é muito bom, você tem que dar muito valor. E a mulher aí? Entendeu? Então, assim, se a gente começar a colocar uma lente, assim, um microscópio e começar a ver história lá de lá para cá, a gente vai ver isso reverberando a nossa clínica de família o tempo todo, o lugar da mulher, o lugar do filho, e por aí vai. Então, em outras palavras, uma bondade que não escuta, mas controla, que não respeita a singularidade, mas subjuga em nome do bem, né? Volto com o exemplo das seitas, né? Assim, todo mundo tem que trabalhar em prol de alguma coisa que está fora de si. Na maioria das vezes está no outro, mas é outros que têm ascendência, que é uma relação assimétrica com o restante do coletivo, tá? Posso ir, gente? Tá indo até aqui? Vocês estão, né? Pois é. Então, assim, o que que acontece? A bondade verdadeira se funda no reconhecimento da alteridade, não na imposição dos meus valores e das minhas crenças sobre o outro. Não tem nem o se e o quando, né? É uma relação que tem que ser ética, com respeito à alteridade. E aí a gente vai ver um sul-coreano muito bacana, né? Que é o Byung-Chul Han, vocês já ouviram falar? A Sociedade do Cansaço, né? Eu já li. Tá por aqui também. Eu gosto muito do jeito que ele fala uma coisa que na contemporaneidade virou assim, best-seller, virou modinha, que é o excesso de positividade, sabe? A positividade excessiva. Não, vai dar certo. Você tem que ser empreendedor, feliz e produtivo. Tudo ao mesmo tempo. Ah, e bom, tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim. Ele faz uma crítica à sociedade neoliberal que nos captura o tempo todo e individualista atual. O termo positividade excessiva pode ser entendido como a imposição de uma visão do mundo onde a felicidade, a produtividade e o sucesso se tornam obrigatórios. De novo, admirável mundo novo do Aldous Huxley, né? E o Grande Irmão, né, no 1984, do George Orwell, né, também. Então, a demanda incessante é pela autorrealização. Ô, gente, imagina, 24 horas por dia, você dorme, acorda, pensa, come, tudo pensando assim, hoje eu tenho que ser feliz. Sabe, hoje eu tenho que me autorrealizar, me autorrealizar. E isso é exaustivo, porque tem dia que você não consegue mal conectar o A com o B, C e D e formar a palavra, sei lá, janela na cabeça. Não, mas você tem que ser feliz, você tem que operar dentro dessa sintonia, porque assim você vai ser feliz. É lógico que ele vai criticar isso. Nós humanos não somos assim. Então, qual que é a mensagem? Seja bom, seja produtivo, seja feliz. A bondade aqui vem como exigência opressiva, porque leva à autoexploração e o cansaço. Olha a docilização dos corpos, não há nem mais o outro fazendo isso comigo, é eu comigo mesmo. A gente já entranhou tanto isso dentro da gente, nós já nos capturamos tanto, que a gente se autoexplora, a gente chega às raias da exaustão para poder ser um ideal de ego que, né, a gente não sabe nem como que vai ser isso. Então, os exemplos na contemporaneidade. Claro, redes sociais e positividade tóxica. E nós, nas nossas clínicas, recebemos os efeitos disso. Adolescentes com modelo de corpo inalcançável, idosos extremamente vítimas do etarismo, né? Porque envelhecer hoje é crime, não pode, não tem condições. Crianças que têm que solucionar problemas de adultos, né? É parentalizada, ou então é o grande tirano, né? Nas famílias, porque atribui-se um poder a ele que ele nem sabe o que que vai fazer com aquilo, né? E tem a cultura da performance, seja sempre bom, né? Assim, isso a gente tem inundado de filmes, de séries que exploram muito isso hoje em dia, né? E essa pressão para ser do bem.
né? Então, assim, eu nem sei o que que significa, suponhamos, participar de um evento em prol de uma comunidade XYZ. Eu nem sei o que que é essa comunidade XYZ, mas pela pressão do grupo, vamos lá, porque a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que fazer o bem. Eu vou. Olha lá a moral de rebanho acontecendo de novo. Aí lá dentro é que eu vou descobrir qual que é isso? Essa uma que faz o quê? Essa instituição XYZ, ela trabalha com o quê mesmo? De repente você se depara com valores até estranhos ao que você acredita, ao que você pensa, né? Bom, aí eu vou entrar agora um pouquinho, rapidinho, aí estou sendo algumas ideias de alguns teólogos. Eu vou pegar dois pensadores do catolicismo, que são os mais conhecidos, que é o Santo Agostinho, que nasceu na Argélia, na África, né? Ele era filósofo, teólogo, escritor cristão e um dos pais da Igreja Católica, né? E um dos pensadores mais influentes da cultura ocidental. Ele é conhecido pela síntese entre o cristianismo e o platonismo, porque ele fez a releitura de Platão, né, dos clássicos gregos. Ele fez a releitura de Platão, o mundo das ideias, né, que nós somos só cópias muito mal feitas, né, de um ideal de pessoas no mundo das ideias. E depois a gente vai ver o São Tomás de Aquino, que faz uma releitura de Aristóteles, né? Santo Agostinho, católico, né, cristão, ele defendia a união da razão da fé e da razão como caminho para a verdade absoluta. Para Agostinho, a bondade autêntica não se reduz a gestos externos. Eu faço isso para o outro me ver. Eu faço isso para ganhar um pedacinho do céu. Mas a intenção do coração. Ele diferenciava o amor ordenado, ordo amores, do amor desordenado. Quando a bondade se exerce de forma desordenada, visando mais a autoafirmação, movida pelo orgulho, vaidade, desejo de controle, do que o bem real do outro, ela deixa de ser virtude. Óbvio, isso Santo Agostinho já falava, né? Já São Tomás de Aquino, italiano, ele tinha uma grande capacidade de harmonizar fé e razão através de um sistema filosófico e teológico que influenciou profundamente a filosofia medieval. O tomismo, né? Tomismo do nome dele, né? Tomás, e o pensamento católico até hoje. Ele vai fazer uma releitura de Aristóteles. Aristóteles já era mais prático, né? Mais um concreto. Tudo tem que passar pela via dos sentidos. Então, tem que se fazer aqui, né? Não tinha o mundo das ideias, igual Platão afirmava. Para São Tomás de Aquino, a bondade é inseparável da verdade. Agir bem sem estar de acordo com a reta razão, recta ratio, né, latim, é desvio. Quando a bondade não se fundamenta na prudência, virtude inclusive que ordena todas as outras virtudes, pode se tornar cúmplice do mal. Isso, os protestantes depois, lutando contra o Hitler, eles vão trazer isso de volta. Quando a bondade, ela se torna cúmplice do mal. Portanto, uma bondade que gera dependência, submissão ou negação da dignidade humana seria um vício disfarçado de virtude, pois não conduz ao bem verdadeiro. Bom, esses são os dois católicos. Agora, para contrapor, vamos ver como é que os pensadores do protestantismo também pensavam. Eu peguei dois grandes representantes, que é o Paul Tillich, que ele era um teólogo alemão, um dos mais destacados teólogos desse século. Sua produção teológica e filosófica tem sido objeto de estudos de pessoas renomadas tanto no campo protestante quanto no campo católico. Ele afirmava que a sua vocação era mediar entre as preocupações expressas pela fé, mas também os imperativos de uma razão questionadora, ajudando assim a sanar as rupturas que ameaçavam destruir a civilização ocidental. Para ele, olha que interessante, a gente lê assim à primeira vista, a gente está muito acostumado a ter uma ideia maniqueísta, né, gente? O bom e o mal, o bem e o que não é bem, né? Que seria o mal também, né? Só que um com L, outro com U. Olha só, o demoníaco é quando algo bom é absolutizado.
tem que ser. Bondade assim aprisiona. Você tem que ser bom, sabe? Na nossa clínica de família, eu vou chegar lá. Quantos filhos vão embora e fica somente o caçula para cuidar do pai e da mãe com Alzheimer em casa? Porque você tem que ser bom, né? Mas vamos mais. E tem, aqui tá agora apareceu, o Dietrich Bonhoeffer, ele também teólogo alemão. Eu lembro quando o Caetano Veloso falava que para filosofar tinha que ser em alemão. Vocês lembram quando ele soltou essa? O Bonhoeffer, ele era pastor, filósofo, teólogo luterano alemão que se tornou uma figura de resistência contra o nazismo e o Holocausto, liderando a Igreja Confessante, um movimento que se opunha ao controle nazista sobre a Igreja. Ele dizia o seguinte: quando a bondade que não confronta o mal, ela é cúmplice desse mal. A bondade não significa aceitar tudo. Você tem que confrontar o que está acontecendo. Você tem que questionar o que está acontecendo. A bondade superficial é muito perigosa. Por quê, gente? Porque a pessoa não se compromete. Ela só repete discurso, ela só replica discursos de bondade, mas ela não se compromete, ela não se envolve. E ele se opunha contra a bondade passiva, né? De novo, essa bondade que aceita tudo e nada questiona, né? Aqui eu fiz uma síntese comparativa rapidinho antes da gente entrar nas ideias psicológicas. Então, Nietzsche, bondade como moral de rebanho. Foucault, bondade como disciplina, principalmente docilização dos corpos. Levinas, bondade sufocante. O Byung-Chul Han, a bondade exaustiva. O Paul Tillich, a bondade demoníaca, que é aquela que é cúmplice do mal, porque não questiona o que está acontecendo. E o Bonhoeffer, a bondade cúmplice, né? Porque ela fica cúmplice também do mal, porque haja visto que não questiona. E vocês percebem que todos eles, tanto Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o Paul Tillich, o Dietrich Bonhoeffer, eles sempre trazem um discurso muito interessante. Quando eu fui estudando eles, eu estou assim, gente, sempre eles estão se deparando com essa encruzilhada entre a fé e a razão, sabe? A fé e a razão. Uma nos chama para um lado, outro chama para o outro, e sempre a busca pelo equilíbrio, né? Pelo fiel da balança, né? Bom, e aí a gente chega nas ideias psicológicas. Vamos pegar lá o início, Freud, que ele fala do id, ego, superego. Aqui, para quem é psicólogo, a gente, né, isso aqui vai tirar de letra, né? O superego, para Freud, é uma instância psíquica que internaliza normas e ideais sociais e morais. Uma bondade exagerada, a gente sabe, pode ser sintoma da tirania do superego, que cobra do sujeito um ideal de perfeição inalcançável, impossível, gerando culpa, repressão e submissão. Então eu faço muito uma brincadeirinha assim. É como se eles pudessem falar o id, né, que está ali no inconsciente, mas está nas quebras do nosso discurso, né? Eu estou falando aqui, de repente dou um ato falho, eu falo uma coisa, ops, né? Eu faço um xixi, alguma coisa. É como se ele falasse assim: eu desejo, eu quero, não quero nem saber. O ego já começa a ficar angustiado, né? Nossa, será que eu devo? Será que eu posso? E o superego, não posso, não devo. E pronto. E aí imagina, gente. Imagina essa guerra aqui dentro da gente, como conseguir ser bom o tempo todo, né? E aí a gente vai entrar naquela parte do masoquismo moral que o Freud fala, né? Quando a pessoa se coloca sempre em posição de sofrer ou se sacrificar em nome do outro, acreditando que só assim será amada e aceita, aqui a bondade vira autossabotagem e aprisiona. Né? Vamos voltar aos nossos estudos lá quando a gente estudou psicanálise, né? E o Jung, claro que eu também tive que pegar.
o sujeito que se identifica demais com uma persona bondosa, né? Seja lá a boa mãe, o bom filho, o bom profissional, na verdade, ele está reprimindo a sombra, porque Jung, lembra, ele falava que nós somos luz e sombra ao mesmo tempo. Ele está reprimindo os aspectos sombrios da sua personalidade, que é a raiva, o desejo, o egoísmo. Essa repressão retorna em forma de opressão sutil, como manipulação sutil. Não, que é isso? Quem sou eu para falar o que você deve fazer? Faz o que você quiser, o que você achar melhor. Eu só queria que você soubesse que eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios. Passividade agressiva, né? Comportamento passivo-agressivo, os famosos tratamentos de silêncio, fulano emburra, né? Monossilábico, fica uma semana sem falar com o outro. Não, eu não estou te agredindo, não estou fazendo nada, só estou quieto no meu canto. Isso vai gerando uma sobrecarga no outro, porque o outro tem que adivinhar, entender e compreender o que está acontecendo com o outro. A gente viu isso, a gente vê isso na terapia de casal o tempo todo. Jung valorizava o processo de individuação, que é o quê? Integrar todas as partes do nosso self, seja luz, seja sombra, né? E eu acho muito legal, eu não sei se vocês chegaram a ler, aquela carta que um Einstein escreve para o Freud, perguntando para o Freud quando é que o homem ia parar de guerrear. Coitado do Freud. Ele falou: Caro Einstein, sinto muito lhe dizer isso, mas o homem traz a guerra em si. Né? Quando a gente tem que conciliar lá a pulsão de vida, pulsão de morte e de ego, superego, que, nossa, demanda demais, né? E aí vem aquela coisa, você tem que ser bom. Como? Com essa complexidade toda. Isso nas práticas clínicas, aqui que eu quero chegar, porque eu acho que vai dar uma prosa boa demais depois dessa exposição. Por que que é de extrema relevância observarmos os efeitos da opressão da bondade em nossa clínica? Claro que sabemos. Na terapia individual, os sintomas mascarados, né? Muitos pacientes chegam à clínica apresentando sofrimento, ansiedade, depressão, exaustão. E aí, quando eles vão narrar de si mesmos, né? Quando a gente interpela e pergunta assim, me fala um pouquinho de você, da sua história, deixa eu conhecer um pouquinho mais. É, a narrativa é, eu sou boa demais, eu não sei falar não, eu estou sempre disponível, está acabando comigo. Aí você vai aprofundando, mas por que que não pode falar não? Porque eu aprendi isso, porque eu tenho que ser bom para poder ter a confiança do meu chefe, eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que ser um ótimo pai, uma ótima mãe, e aquilo vai levando à exaustão. E junto com a exaustão, o que que vem? O ressentimento. E aí, quando essa bondade explode vulcanicamente, a gente sabe o que que pode acontecer. Se não olharmos para a opressão da bondade, nós, terapeutas, corremos o risco de interpretar aquilo apenas como altruísmo. Nossa, que pessoa mais, sabe, bondosa, super altruísta. E a gente perde de vista um processo de autoaniquilamento relacional que está acontecendo ali. Principalmente ele, com ele mesmo, com as demandas que ele pôs para ele responder, né? Esse outro imaginário inalcançável. O risco da perpetuação de padrões, a gente sabe disso. A bondade excessiva frequentemente está ligada a aprendizados familiares e sociais. Ser a criança responsável, ser a esposa dedicada, o filho que nunca dá trabalho, né? Se não questionada, a clínica pode reforçar esses papéis, em vez de ajudar o sujeito a desconstruir isso e a reconstruir a sua autonomia. Né? Se isso está te levando aonde? Está te levando a que momento? Está te levando a quê? Você está concordando com o que está acontecendo com você nesse momento? Cadê a autoria? Cadê o sujeito? Bom, na terapia de casal e família, as relações familiares e conjugais
constitui um espaço privilegiado para a manifestação da opressão da bondade. É ou não é, gente? A lógica do sacrifício e da dívida, a dívida psíquica, permeia muitas narrativas. Pais que afirmam ter dado a vida pelos filhos e que, em contrapartida, exige uma lealdade assim canina, né? Renúncia de parceiros que cobram uma dedicação absoluta em nome do amor incondicional. Aqui a gente até trava, né? Assim, amor incondicional. Será que isso existe? Como será que é isso? Isso é uma narrativa construída por quem? Sabe, com qual objetivo? Amor incondicional? Bom, na clínica não é raro encontrarmos filhos que permanecem presos ao lar paterno, incapazes de construir autonomia, porque se sentem em dívida eterna com os pais que se sacrificaram tanto por eles. Do mesmo modo, em relações conjugais, a bondade pode ser instrumentalizada como forma de manipulação. Poxa, eu faço tudo por você, logo você me deve fidelidade absoluta. Os meus melhores anos eu dediquei eles a você. Pronto, prendeu, oprimiu, acabou. Gaiola dourada, como diz o Minuche, né? E isso vai gerar alguns impactos, óbvio, nos vínculos. A bondade opressiva não prejudica apenas quem a pratica, pode gerar dependência, codependência, culpa, ressentimento nos outros. Porque um minuto que você deixa de ajudar, sabe aqueles famosos, eu fiz 99%, o 1% que eu deixei de fazer virou motivo que a gente está aqui para terapia de casal. Sempre alguém chega como se fosse o oprimido e o opressor, né? E aí, quando você vai conversando, você vê que esses papéis, na verdade, eles são intercambiáveis, né? Então, isso vai criar vínculos fragilizados, pautados em desequilíbrio e no controle sutil, quando não sutil. Responsabilidade ética do psicólogo. Como lembra o Levinas, o encontro com o outro é sempre ético-relacional. Tanto que o título dessa aula aberta é Reflexões Éticas e Relacionais. É construído. A metáfora da Arlene Anderson da visita e do anfitrião é maravilhosa, sabe? Vocês conhecem, né? Eu vou adentrando no processo psicoterápico do meu paciente a partir do momento que ele vai me convidando. Primeiro eu vou na sala, depois se ele me convida eu vou para a copa. Depois eu dou um pulinho lá no corredor. Ou seja, ninguém chega na casa dos outros já abrindo a geladeira, já pegando as coisas, né? Então, assim, esse cuidado, essa delicadeza, eu acho ela é responsabilidade ética e relacional, né? Na clínica, acolher a opressão da bondade, ajudar o paciente a distinguir cuidado genuíno de autoanulação, isso, gente, é devolver a voz e a potência de poder para esse sujeito, né? Para esse indivíduo. O nosso trabalho, ele é ético-relacional. Não tem como. Bom, nas relações, quando a bondade vira manipulação para o paciente, a bondade compulsiva oprime o próprio self, levando o sintoma de depressão, ansiedade, ressentimento, como eu já disse. Essa mesma bondade pode oprimir também o outro, criando dependência, culpa, expectativas irreais na relação. Assim, a bondade perde sua potência ética e se converte em instrumento de controle ou aniquilamento. Enfim, chegamos nas considerações finais, que acho que agora que vai ser boa prosa. Questões propostas para as nossas reflexões. Como distinguir bondade genuína de bondade opressora? É possível viver a bondade sem absolutizá-la? Qual o papel crítico do psicólogo diante dessa questão? Né? A bondade deve ser ética, relacional, livre e crítica. É um exercício de crítica que eu tenho que estar fazendo o tempo todo. Exemplo,
Quando meu filho tinha 5 anos, eu mandava ele colocar um agasalho para sair, era super bem-vindo. Com 30 anos, menos, mãe. Porque eu tenho que fazer um exercício crítico o tempo todo dentro de mim, né? O desafio é não transformar a virtude em aprisionamento. Toda virtude pode se corromper, sim, e transformar em dominação. Olha como eu sou boa. Quais são, então, os caminhos éticos e clínicos que eu, né, nas minhas reflexões, eu estava pensando aqui? Bom, diante desse cenário, legitimar ou não, construir com o paciente quando e como recusar, impor limites, se preservar, isso tudo são formas de saúde psíquica. A reflexividade constante. Terapeuta e paciente devem se perguntar: essa bondade, ela está libertando ou ela está aprisionando? E a co-construção de narrativas, ou seja, tem que construir junto. Promover histórias alternativas em que a bondade não esteja ligada à dívida, mas a um encontro. Autorreflexão do terapeuta. Reconhecer quando a nossa própria postura clínica se aproxima do paternalismo benevolente. Como diz lá no meu interior, arapuca, correndo o risco de se tornar opressiva. Essa ética reflexiva se alinha muito, gente, ao pensamento da Arlene Anderson e do Kenneth Gerken, né, do construcionismo social, para quem a clínica deve ser espaço de diálogo e cocriação, não de imposição moral. Arlene Anderson, inclusive, ela oferece um contraponto fundamental quando ela propõe o diálogo colaborativo como uma prática ética. E o Gulisham também, quando ele falava do... O cliente é o especialista, né? Não é a gente especialista. Nós não somos especialistas da vida de ninguém. A gente está ali como parceiro conversacional, né? Ao deslocar a relação do campo da dívida para o campo da co-construção, olha que bacana, abre-se espaço para narrativas libertadoras, que reconhecem a singularidade de cada membro da relação. Olha, gente, eu tô com 61 anos de idade, vou fazer quase 40 anos já de formada, sabe? Já andei, já estudei, já conversei, adoro uma prosa. E quando eu me deparei com esse texto da Harline Anderson, eu falei, nó, sabe quando dá uma luz? Eu falo, que bom que tem gente, que tem interlocutores para conversar com a gente, nem que seja nos nossos diálogos internos, né? Sobre como viver com essa opressão da bondade na nossa clínica, né? E nós vamos achar autores muito, muito interessantes aí para a gente conversar. E finalizando, eu usei todas essas referências bibliográficas, né? Minha mãe me emprestou o livro Confissões, do Santo Agostinho, né? Aí tem a Suma Teológica do São Tomás de Aquino, que eu dei uma olhada, fiquei mais ali no meio do livro. Arline Anderson, né? Conversação, linguagem e possibilidades. Uma aproximação pós-moderna para a terapia. O Byung-Chul Han, Sociedade da Transparência, Sociedade do Cansaço. Michel Foucault, claro, Microfísica do Poder. O Sigmund Freud, O Mal-Estar na Civilização, né? Eu gosto demais. Eu acho que de todos os livros do Freud, esse é porque eu tenho um pezinho na psicologia social, né, gente? Muito forte. O Kenneth Gerke, O Eu Saturado, Dilemas da Identidade no Mundo Contemporâneo, maravilhoso. O Jung, Tipos Psicológicos, um clássico, desde que eu era primeiro e segundo período de psicologia. Emmanuel Levinas, Totalidade e Infinito. E Nietzsche, A Vontade de Poder, né? Que a gente vai trabalhar também a moral de rebanho, né? Na genealogia do mal. Ok, gente? Bom, então é isso. Eu espero que não tenha sido muito corrido. Eu falo mesmo, vocês me desculpam. Mas eu queria dividir, eu queria conversar com vocês sobre esse paradoxo, né? A opressão da bondade. Então, agradeço a todos por terem me ouvido, pela paciência, pela presença. E vamos prosear um pouquinho? A cabeça da gente está aqui, ó, a 1000 por hora.
A minha também. Nossa! Então, se a gente for parar para pensar, né? Essa bondade aí que é valorizada, sempre vai ter uma arapuca aí, né? Uhum, uhum. Porque realmente é o paradoxo, né? Exige-se que a gente seja aí bom, mas essa bondade também a gente acaba querendo algo em troca, né? E Pois na é, clínica, né, a gente percebe que muitas vezes o próprio cliente inconscientemente ele percebe isso. sim. Uhum. E E ele tem que, demanda, né? inclusive, meio que comprar o profissional, né? Uhum, Fale uhum. somente o que eu dou conta e o que eu quero ouvir. Exato. Fala só o que eu quero ouvir. É, isso mesmo. Ou então o paciente entra numa de achar que, eu vou falar isso porque eu acho que é isso que ela vai querer ouvir de mim, né? Uhum. Ou seja, aí começa toda uma performance, né, gente, de sucesso, a repetição, né, lá fora, aqui dentro, na clínica, né? E até a gente dar aquela sacudida junto, nós dois ali, no processo conversacional, e falar que aqui não precisa de performance, né? E aí, gente, olha, Ariane, Rosane, Benilson, Ana Cristina, tá cheio de janelinha aqui, olha, Ingrid, a Bárbara, tá aí, olha só, a Tânia, vamos participar, vamos conversar, Alessandra, vamos lá? É, eu li um livro que se chama Síndrome da Boazinha. Não sei se vocês já ouviram falar, ou se alguém daqui já ouviu falar. Qual? Síndrome da Boazinha. Ah, não, não li, não. Elabora bastante sobre essa ideia, claro, de forma diferente, né? Mas retrata muito essa ideia da bondade como uma forma da pessoa se sentir bem com ela mesma, né? Então, as pessoas trazem muito essa narrativa de fazer o bem, enfim, mas isso vem com a intenção delas se sentirem bem com elas mesmas, né? Só Sim. que eu achei muito interessante a tua palestra porque ela trouxe as questões históricas e sociais por trás. No livro não, né? Então eu adorei, Aí adorei. se juntou agora as duas coisas. Exatamente, exatamente. Uhum. Então fica a Joia. sugestão desse livro, né? Ele vem com uma outra ideia, mas Ah, eu vou é até válido. anotar aqui. Você sabe o autor? Ai, vou pesquisar aqui e já falo. Peraí. Tá. Síndrome da Boazinha. E aí, gente, ecoou, ressoou, reverberou? Vamos Boa conversar. noite, Boa muito, noite. muito bom estar aqui. Oi, Carol. Oi, Carol. então, eu entrei um pouquinho depois, eu estava no atendimento, uns 10 minutinhos, né? E a paciente trouxe justamente sobre isso, né? Assim, é uma paciente que se apresenta muito, muito boazinha, né? Faz tudo ali pela família. Ela trouxe algumas situações, principalmente com a mãe, e, nossa, achei assim, a aula de hoje sensacional, porque casou muito bem, em que ela abre mão, né, do desejo dela em prol do desejo da mãe, da imposição da mãe, né? E durante a sessão, a gente foi trabalhando e aí deu um clique, né? Porque ela nunca nem tinha percebido que ela tinha um poder de escolher, né? Era sempre a oposição, né, da mãe. Então, nesse lugar de bondade, né, e do amor, ela ia ali cedendo às situações que ela, né, se coloca, às vezes ela é colocada, e não percebia que ela podia escolher. Então, em nome aí dessa bondade, o desejo acaba se perdendo. Então, assim, foi incrível, né, ter essa aula agora, bem depois desse atendimento, porque, assim, casou muito, muito certinho, vi bem escancarado. Aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Que bom. Bom te ver de novo. Carolina foi minha aluna lá na PUC há 200 anos atrás. Prazer em revê-la, Carol. O prazer é meu. E não tem 200 anos, não, viu? Um pouquinho de exagero, bem mineirinho, assim. O A André e a Cristina Berenice também estão está aí, querendo a falar. Cláudia. Uhum. Pois não, quem está falando? André e Berenice estão querendo falar?
Não. Então, vamos lá. Eu estou assim, encantada com que a Patrícia está compartilhando generosamente com a gente, mas no sentido, eu gostaria até de justificar. O meu entendimento de falar de generosidade é um entendimento mais pautado na responsabilidade relacional, tá, Patrícia? Não Aham, é a claro. bondade, assim, dessa. Então, eu queria até dizer que eu achei interessante que quando eu vi o título, eu fiquei pensando assim, nossa, a opressão da bondade na clínica. Aí eu fiquei pensando, eu fui para um lugar que o diálogo interno que disparou foi a respeito de começar a pensar que tanto que às vezes o terapeuta pode ter esse lugar de acolher, de estar com o outro, e que às vezes perde a noção de pisar na jaca quando ele, talvez para agradar, para ele não perder cliente. Então eu fui para uns diálogos internos muito interessantes, que foi sobre o terapeuta, né? Claro. E fui longe, né? É. E aí gostaria de te contar para você que foi o que você compartilhou me remeteu muito à minha experiência há 10 anos atrás de mestrado no constitucionismo social com Emerson Rasera. Só que Olha, dessa primeira. bibliografia que você compartilhou com a gente, eu, eu, eu vi com outros olhos o que a Sheila McNamee traz, né? A respeito da responsabilidade relacional, um dos artigos que eu escrevi foi a responsabilidade relacional na terapia de família e o agenciamento também. Ó, São que dois joia. artigos. Ó, Então, que joia. assim, Manda para nós. eu achei interessante assim que às vezes a gente coloca o entendimento das terapias pós-modernas de uma forma que parece distante. Pelo menos assim, na nossa mineirice a gente coloca muito isso. Mas do Aham. jeito que você está trabalhando, Patrícia, me deu uma vontade, sabe, de pensar assim, peraí, deixa aquele essa postura muito é, que fica muito acadêmica, né? Que o constitucionismo Aham. a gente tem que estudar pra caramba, né? Schotter, o Aham. nosso método de pesquisa, o do André foi o Schotter. Então, aí quando você traz, você me ajuda muito a apropriar e legitimar o entendimento que eu costumo usar na clínica, que é ter umas conversas com o cliente, com a família, que seja individual, casal, no campo da cultura. Então, Ah, assim, quando você. Porque quando a gente fala que essa pós-modernidade, esse entendimento que tudo é construído socialmente, é interessante você colocar para a gente pensar que esses diálogos ajudam ao cliente ou às pessoas entenderem que aquilo ela está replicando e ela não tem só noção, não é só dentro da família, é no espaço onde ela pertence, é outro espaço social que é o trabalho, outro espaço social que é a comunidade, o país, o planeta. Então, assim, é muito interessante os diálogos que você faz a gente pensar, uhum. porque essa Gergen chama isso, né? Ele chama de confluência. É, E essa é, confluência dialógica é muito importante na nossa clínica, e é solitário, né? é sim, é sim. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer. Eu mesma, a gente aqui, ó. A Cláudia, por problema de horário, não deu, né, Cláudia Marinho? Então, olha, aqui tem a Bárbara, tem a Alessandra, quem mais? A gente tem uma CCA, sabe, Berenice? Uma Ah, comunidade colaborativa de aprendizagem. A gente encontra na primeira terça-feira do mês, com intervisão, com discussão de texto. E tá um trabalho muito bacana. Vai ter o presencial agora em novembro, aqui em Belo Horizonte. E todo mês a gente está proseando, a gente está. Tem que ter diálogo, gente. A gente tem que trabalhar junto, sabe? E quem está aqui pode falar, quem está na CCA com a gente, não é legal, né, Alessandra? É um espaço de fala muito, muito bom. E é leve, é com leveza, sabe? É claro que tem dureza, mas não precisa de ser só dureza, entendeu? Ótimo. E é Obrigado muito por rico, né, compartilhar. Patrícia? Aham.
Claro, muito bom mesmo. É salutar. Hum. Agora eu já conversei com a Marajane aqui, ela já me deu ok. Eu vou aproveitar a chance e vou fazer o convite. Ô, gente, vocês não vão acreditar. Parece até que foi transição de pensamento. Na nossa CCA, gente tem visto a necessidade de criar um espaço de interlocução para além de uma vez por mês. E aí, muitos anos atrás, eu montei um curso de construcionismo social no IEC, lá na PUC, né? Porque eu trabalhei lá, sabe? Eu era até coordenadora desse curso. Mas acabou que não fechou turma, aquele trem. Aí a gente retomou na nossa CCA a montagem desse curso, agora repaginado, com outras ideias. Eu já estou no 10º ICCP, continuando com a Lene, sabe, Berenice e André? E aí vai rolar, vai acontecer um curso livre que o aluno pode escolher o módulo que ele queira cursar a partir do dia 28 de março de 2026. Oh, que beleza. Parceria com a TEF Minas, né, com a Bratef, e com uma faculdade aqui em BH, que não é em BH, aqui em Nova Lima, que chama CTA. Eu fui lá em São Paulo conhecer a faculdade, o pessoal super. É uma faculdade voltada mais para a área da saúde. Tem odonto, fisioterapia, nutrição, e eu estava no NDE para avaliação da psicologia lá. Não sei se vai ser a psicologia, mas o nosso curso chamado de Prática Sistêmica de Segunda Ordem, com sonia social e clínica ampliada, vai acontecer. Então, vocês todos estão convidados. Eu vou mandar para a Marajane, se a Marajane puder, se vocês quiserem, mandar para o e-mail de cada um, né, Marajane? Que aí vocês olham o programa. Eu falo e-mail, gente, porque está bem grandinho, sabe, o projeto do curso. Aí vocês vão ler as ementas, está muito pós-moderno, viu, Berenice? Que Mas está beleza. bom. E aí depois eu mando para você, Marajane, se você puder replicar para o pessoal da TEF Minas, né? E quem quiser aqui, quem ainda não estiver na TEF Minas, me manda e-mail, eu ponho aqui no chat que eu mando para você o programa do curso. Ele está previsto para 1 ano e meio, um sábado, aula presencial o dia inteiro, intercala no outro sábado, 4 horas online. Sabe por quê? Porque eu quero convidar meus colegas dos outros estados para dar aula Beleza. nesse curso também. Porque eu tenho andado um bocadinho, pessoal lá do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, aí a gente põe esse povo para dialogar com a gente também, entendeu? Então, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, quem quiser, eu mando por e-mail o programa do curso. Tem que ser por e-mail, porque tá meio grandinho, tá bom? Pus aí, ó. Tá, Tudo Marajá? que a gente vai divulgar com nossas turmas, que nós estamos parados, nós temos um instituto aqui, né? Mas a gente vai divulgar nas turmas que já passaram por nós, tá bom? Onde você mora, Berenice? Nós somos de Uberlândia. Berenice, Ah, que joia! O Pedro, Meira, Pedro. todo é, mundo aí. É. Gosto. ele foi nosso orientador no mestrado. Ele Gente, sempre sou nos encantada com tocou. aqueles meninos. Com É, aqueles mas eu meninos. quero te cumprimentar também, Patrícia. Muito bom o seu trabalho, muito interessante e chama atenção. Lembrei de um Cruel Compaixão. Você conhece? Um livro de um psiquiatra. A Cruel Compaixão. Como que chama? Deixa eu anotar. Tô Cruel anotando. Compaixão. Ah, como que ele Que é chama as o curso? coisas, né, hã? É O, Thomas Sazas, eu não sei. Thomas com H. aham, já pus com H. Eu descubro. SZAS. S-D-A. SZ, de Zorro. Ah, tá. ASZ. A-S-C. Tá, joia, desculpa. E ele fala dessa coisa, da compaixão que pode ser cruel, né? Então, eu me lembrei dessa. Nem sempre é algo. E aí eu fiquei pensando nisso, na questão da bondade, como é que a gente constrói isso e realmente é construído socialmente, né? É, Mas da onde vem? E essa formação, e essa cultura nossa judaico-cristã é que faz a gente, cria em nós essa necessidade da bondade. é, Mas é uma bondade questionável. Que bondade é essa? Como é que a gente pode ser bom sem ser opressivo?
E a Exatamente. religião, ela propõe mesmo, acho que assim, na sua origem, né? Ela Aham. propõe essa coisa meio que de manada, que o Foucault, o Foucault, né? Uhum, uhum. Fala o O Nietzsche, manada, Nietzsche, o de rebanho é Nietzsche. o Nietzsche. É, Que ele propõe, porque você vai no culto, na igreja, e ali tem um protocolo que é de alguma forma inquestionável, né? é inquestionável. É dogma, né? É dogma. Então, com o outro, com o seu irmão, você precisa exercer essa bondade e ela precisa se estender e tal, e tal. Então, a gente não questiona, nunca fala sobre o que é ser bom, né? Aham, O aham, como aham. encontrar meios éticos de exercer a bondade. Uhum. E, e o nosso, a nossa metodologia é com Schotter e ele fala sobre a, a pré-linguística, A linguagem, para a mim. linguagem pré-linguística, né? Que vem antes, ela vem no corpo, Exato. antes da verbalização, antes da elaboração verbal. E essa linguagem corporal, se a gente, e isso foi me chamando muita atenção, de estar atento a ela, porque eu acho que com ela, a partir dela, você consegue conectar com uma certa bondade daquilo que não te fere e possivelmente não vai ferir o outro, Sim, sim. Aí me lembrou, sabe, o gancho que eu fiz com o Valon, quando o né? bebê tá lá todo perdido, sem saber onde que termina o corpo dele, começa o corpo do outro, ele faz a fronteira do eu, via o corpo, justamente na barra do corpo de quem tá pegando ele no colo, né? Ah, Me lembro, é. É na fronteira. na Isso é Na bacana fronteira, fronteira, demais. né? né? É na Aí fronteira. estabelece um limite ali, né, É, entre o que é meu, o é. que é do outro, né? É. Ah, é muito legal, A é. sua fala, eu quero só concluir uma coisa que eu pensei no começo da sua fala, que a surpresa foi maravilhosa, né? Mas quando você começa a falar, você me fez pensar naquele artigo do Tom Anderson ou Tom Anderson, sobre a linguagem Anderson. não é inocente. Aquele Isso. artigo maravilhoso dele, porque É. tudo que você fala da bondade faz a gente pensar mesmo no artigo por conta dessa construção desse conceito da virtude, da bondade como virtude, mas que ela tem intenção, ela é carregada de intenção, Super. numa proporção que pode ser consciente ou inconsciente, mas é interessante, eu lembrei dele o tempo, assim, um tempo bom na sua fala. Uhum. E mereceria você colocar ele aí porque é A perfeito. Helene Grandes que gosta muito desse artigo, a A linguagem imagem inocente. Não, inocente. É, a é. É tão Maffei, a Helena Maffei também, né? É, a Mafê gosta demais. Ela é fãzaça do Dele. Tom Anderson. E por falar em ensaio sobre a cegueira, amanhã o grupo Galpão, da de Belo Horizonte, vai estar aqui em Uberlândia, apresentando ensaio sobre a cegueira, E nós vamos assistir. no Que Teatro Municipal. maravilha! Maravilha, Que né? Claro que sincronicidade vocês boa, vão, né? né? Claro. Vamos! Adoro Galpão, adoro. Também a gente adora ele. É a terceira vez que eles vêm em Uberlândia. Mas Arte, psicologia e literatura, gente, tem tudo a ver, tudo, É, né? muito bom, né? Ai, que bom, gente. Eu estou tão feliz de estar aqui, por exemplo, com vocês. Adoro. Bom demais. Bom demais, né? você é Bom mineiro? demais da conta. Você é mineiro também, não? Sou de Santo Antônio do Monte, terra do Não. foguete. Porque... É aqui perto de Divinópolis, Lagoa da Prata, é centro-oeste. Que ótimo. É. Uhum. E aí, gente, alguém mais gostaria de. Rosane tinha levantado a mão. Não sei se ela Rosane, né? fala. É, Cadê Rosane? Rosane, Cláudio, Primeiro, Tive. parabéns, Patrícia? Isso é muito bom te ouvir e, A e Rosane obrigada. estudou comigo, gente. Tá bom? É, e já fui sua aluna, É, olha só, né? E a estou gente você foi no colega e CCA. depois foi aluna. É, eu estou atrás da Patrícia. Então, obrigada, Patrícia. Lindo te ouvir. E justamente logo antes, né, daqui, né, minha paciente das 19 horas, o tema dela foi justamente essa questão da bondade.
né? O Hum, quanto que qual que é o limite entre ser boa, né, e ser boba, né, e ser explorada, né? Então, que é uma pessoa que doa muito, né? E é uma pessoa que ela precisa de cadeira de rodas para se locomover, desde menina, né? Desde sempre. Então, normalmente é uma pessoa também que as pessoas têm dó, né? E querem ajudar, né? De alguma maneira, mas ela nunca está nessa posição de precisar de ajuda. Ela se vira, tá ótimo, né? É assim a vida e pronto. Mas ela está em dúvida, né, com essa questão assim, até onde que a gente é explorado é bom demais, né? sim. Então, muito bom. É. E até aquela questão que o pessoal sempre fala, né, que no céu tá cheio de gente com boas intenções. O inferno está cheio de gente com boa intenção. Então, assim, eu acho que inclusive vem essa questão para a gente refletir, né, até que ponto, né, que a gente vai traçar uma linha aí, né, de Uhum. divisória, de fronteira, de limite, né? Que eu acho que é essa questão aí que talvez a cliente da Rosane tentou buscar, né? Uhum, Até onde eu sou boba e até onde eu estou sendo eu, né? Que é a genuidade. uhum, Genuinidade da pessoa, ela tem que estar ali, ela tem que estar genuinamente fazendo a bondade verdadeira, né? Porque a opressora, ela é manipulada. Ela é manipuladora. uhum. Ela é manipulada e manipuladora. É. Sim, Hum. sim. Principalmente se ela tiver medo do inferno, né? Como? Principalmente se ela tiver medo do inferno, né? Do purgatório, Sim. Pior é o purgatório. não é? Se Porque está aí entre dois mundos. esse julgamento, né, que a gente tem, esse olhinho, eu falo assim, eu costumo dizer aos meus clientes, esse olhinho que fica ali, né, te olhando o tempo inteiro, né, como é que se livra disso? Porque é opressor demais, né? Você está sempre sendo vigiado, né, conforme Foucault. Aí parece que tem algo que diz, não pode, não deve, tal, porque senão você vai para o inferno. É. Alguma coisa vai te acontecer de mal, né? E aí, gente, adentrando um pouco agora num pensamento mais político-econômico, como que o capital nos captura, né? E faz exatamente isso com a gente, né? Quem é o bom? Repara para vocês verem. Qual que é a nomenclatura, né? Assim, principalmente quando eu falei do movimento higienista, né? Para quem que foi lá para o final da cidade? Aham. Uhum. E isso dá pano para Então, manga. quando você vai, olha, você vai na Europa, no centro de Paris, você não vê ninguém pedindo nada. Você Uhum. não, é tudo assim, eles colocam tudo, né? Tudo limpinho, bonito. Argentina. Nossa, É, né? é, Berlim, todas não vê. Então, isso não pode ser apresentado, né? Não participa da cidade, não participa do projeto urbano, né? uhum. Não compete com a arquitetura, essa feiura, né? Essa coisa. Então, essa construção ela é muito cruel, né? Ela é É. muito braba. É a sociedade da performance, Da né? performance, exato, né? E a questão do capitalismo mesmo também, né? Porque, principalmente esse neoliberalismo, né? Capital É, nos neoliberal. captura mesmo, muito. Tá? É. Agora eu tenho lido muito essa questão do Ocidente também, sabe? Assim, essa moça aqui, né? Essa senhora aqui, né? À toa que o livro dela chama Questões Incendiárias. É muito bom, se vocês Ah, puderem ler Margaret Atwood. Eu vou tirar eu uma foto quero. e mandar, tá? Manda para nós. Ela põe fogo em tudo, sabe? E a gente lê, para, vai lá dentro, toma uma água, volta de novo, fala, não acredito, é isso mesmo, e vai. É muito bom, essa mulher é muito, ela é canadense, ela é muito, a cabeça aberta, assim, ela põe, ela dialoga com coisas que a gente jamais imagina que era possível diálogo, sabe? Muito bom. O conto da Aya é de embrulhar o estômago, né? Ai, nem me fala. Nossa, é terrível, Nossa é Senhora, terrível. horrível. Torce o É. estômago.
Bom, gente, Marajana, você que sabe, Fia. 9h20, o que que você Mas acha? se alguém quiser falar mais um pouquinho aí, eu achei importante aquelas questões que você colocou a respeito, né, da clínica, né, o Uhum. quanto que isso pode impactar o profissional, né, do quanto que é importante a gente estar por dentro desse assunto e tentar compreender de uma forma a trabalhar com o nosso cliente de uma forma, às vezes até, eu vou dizer um pouco simples, no sentido assim, são formas que a gente vai trabalhar com o empoderamento também, né? Do Uhum. nosso cliente, para ele falar ou não, para ele refletir sobre o que ele quer, o que que ele vai buscar, né? Eu acho que essa parte da clínica também é bem bacana, né? Não, já se puxou a linha, eu vou agora. É o seguinte, a gente confronta. Vocês estavam no encontro do Nós, no ano passado, lá em São Paulo? Alguém aqui foi? Não, Não? Não, ano ano passado passado não. não. Nós fomos nos anteriores. Então, veio isso à baila, né? Assim, a terapia com chat GPT. Todo mundo está ligado nisso, né? Assim, Uhum, como uhum. que a gente está sendo substituído pela inteligência artificial. Assim, o chat GPT, seja lá qual for, ele não confronta, porque quem confronta é o humano. São essas nossas peculiaridades de não ser bom o tempo todo que nos faz ótimos terapeutas. O chat GPT, ele só endossa o que o sujeito está falando, ou seja, é o excesso da bondade, da opressão da bondade, porque não é humano. Então, isso cabe a nós confrontar o outro, e isso a pessoa acha no espaço da terapia. Sabe? Por isso que eu sou completamente, radicalmente contra. Eu nem consigo imaginar, espero já estar morta quando isso acontecer, terapia com inteligência artificial, porque ela não te confronta. Ela Não, não tem essa leitura inclusive, corporal, né, André? Não tem. Isso, e não tem, tem é. cara a cara, né? Inclusive, tem um processo nos Estados Unidos de uma família que era um jovem adolescente de acho que 17 anos. Ele foi, porque assim, como só endossava o que ele falava, à medida que ele começou a tocar no assunto do suicídio, a inteligência artificial até ensinou ele como fazer. Aí, tá vendo? E ele se matou. Então, Uhum. ela vai pegando essas brechas e vai só no positivismo, na bondade que Na é positividade excessiva, excessiva. exatamente. É. Não tem lugar para o não verbal, que para a gente é tão precioso, né, na sistêmica. O não Sim. verbal, né, essa leitura não verbal, e depois com a leitura com o short, o pré-linguístico, então, que é o do corpo mesmo, assim, a sensação no corpo. Que sensação que eu tenho no corpo quando eu ouço Ah, isso. é isso que eu queria. Sensação que me dá quando eu ouço essa história, ou quando eu conto uma história, né? Isso na É, clínica ele é muito potente, É. é muitíssimo. muito rico, é fértil, né? A queimação no estômago, a cadeira que fica É. com Exato, preguinho, você não acha né? lugar para sentar. Nossa, É. gente, fantástico. Cômodos, Ficar é. incomodado. Então, eu acho que era isso que também. Que legal que está caminhando para isso. Porque eu fiquei pensando nisso, né? O impacto que tem esse tipo ou de família, que às vezes é uma crença familiar, da bondade. A família mineira, então, tem muito disso, né? De ser bons, de ser amém, Jesus te ama. E aí eu fiquei pensando aos incômodos que às vezes esse tipo de sintoma me atravessa. Ou então converso, que eu dialogo no nível pré-linguístico. Então, quando eu conheci Xota e essa linguagem corporificada, Uhum. me ajudou muito a fazer as pazes com o que estava acontecendo comigo nesse momento da conversa terapêutica e que aquilo ajuda pelo menos eu, porque no nível lógico é alguma coisa que a gente vai para esse lugar, de ajudar o outro a sair desse lugar, que ele está sendo bobo e bababá. Não, é muito mais do que isso. Então, Uhum. no processo de desconstrução social dessa bondade, me ajuda muito a ouvir o impacto que eu tenho por corporificado, que me ajuda, que emerge um pensamento, uma pergunta reflexiva para o meu cliente, porque senão a nossa sessão toda semana
vai ser o mais do mesmo, e ele de novo, de novo, Berê, ó, não sei o quê, não, de novo eu aqui de cordeirinho, de novo. Então eu gosto muito dessa ferramenta que ajudou muito a pesquisa terrível que foi no mestrado sobre Schotter, que é um inglês muito difícil, mas que eu aproprio desse self Aham. e eu me consulto. Mas o que é isso? De onde que vem? Tal, que seja o estômago, que seja o desconforto, que seja uma coisa de raiva, sabe, um sentimento, uma sensação, um estranhamento. E nesse estranhamento, depois que eu entro em contato e identifico e tenho discernimento, aí me ocorre ou não uma possibilidade. Mas só o fato de energia e eu acessar já me ajuda na sessão, já é para mim um certo norte, né? E Sim. acho que por mais que a gente tenha formações, da mais pela idade, eu estou com 67 anos, por mais caminhos que a gente tem diversos e na vida, e que também é a bagagem de um terapeuta, é muito Aham. importante a gente entender uma sabedoria profunda que tem uma relação com essa linguagem pré-linguística e que eu Isso. gosto muito. Me faz muito sentido, me ajuda muito a falar, não, é verdade, isso não é loucura, não. Peraí, calma, Berenice, respira. Eu já teve um dia que eu estava atendendo uma pessoa e a minha respiração mudou, a modulação dela. E aí a pessoa estava falando uma calma, e não sei o quê, no nível que não tinha nada a ver. Daí, quando eu apresentei para ele uma pergunta sobre aquela respiração apressada, agoniada, que eu comecei a ter, daí Uhum. ele começou a chorar e me respondeu: então, é porque. Então, ele. Não é que ele estava omitindo, mas a gente acessou um tipo de conversa que isso que eu pus atenção me ajudou a estar perto dele e eu só constatei com ele. Tá tudo bem com você? A minha respiração tá diferente. O que está acontecendo com você? Daí Olha. ele levou um susto e começou a me falar do que estava acontecendo. Mas até Uhum. então, no outro nível, entendeu? Então, eu acho Entendi. muito importante a gente compreender possibilidades, né, de recursos terapêuticos e a partir de um bom trabalho que um terapeuta pode e deve ter com o self dele, né? Isso. A gente É primava fundamental. muito na nossa formação um trabalho de um terço, né? O tripé, que é a teoria, trabalho com a pessoa do terapeuta e supervisão. E esse momento, uma das coisas que a gente tinha muito cuidado com recursos expressivos, variados, e a pessoa de preferência também fazer terapia, é esse autoconhecimento para a pessoa ter esse, Uhum. esse canal, né? Esse self o mais límpido, assim, claro, para ela Uhum. conseguir ter esse diálogo interno, essa dialogia constante que é o nosso trabalho, né? E que não é Aponta caminho, simples. né, Berenice? Não é simples, é complexo. Isso a gente não tem como ficar ensinando muito, mas vivendo um terapeuta pode trilhar esse caminho de possibilidades inventivas, né? Que é tão bonito que é dito Uhum. no Confucionismo. Estou muito feliz por esse dia de hoje. Parabéns, Patrícia, Marajane, porque Minas, Parabéns para nós todos. Minas também no caminho aí bonito da pós-modernidade. Só está faltando a gente se conhecer mais, conversar É, mais. Eu falei com a Marajana, cada um no seu canto, é, sabe? A gente tem que achar mais possibilidades desses encontrões assim, olha. A gente isso, vai dormir até melhor, revitalizado, vendo que tem, Vai, com é. sabe? certeza. É Né? co-construir conjuntamente mesmo, né? É, Exatamente. é E nós ação estamos conjunta, aqui né? para Como diz. isso. É Tamo ação, junto. é ação conjunta, né? Como Isso. diz o Constituição, ação conjunta. É, porque a construção do self do terapeuta também se dá assim, né, gente? É, e É, esse entendimento dessa construção ao longo do percurso da pessoa é muito bonito. Então a gente usa o brasão,
A árvore da vida, que eu achei quando nós conhecemos com o pessoal É. do Vic Center, a gente conheceu lá em 2009, 2008, na Bahia. Então foram coisas, foram preciosidades muito maravilhosas que ajuda a gente a ter um entendimento que é palpável, a pessoa toca, né, no que a gente É. tá trabalhando. A nossa CCA presencial, em junho, foi até aqui em casa, foi ali embaixo no salão de festa, foi sobre as vicissitudes de ser terapeuta, primeira parte. Agora, dia 8 de novembro, nós vamos fazer a segunda parte, e eu já preparei a galera, falou, olha, a árvore da vida, porque não é a Alessandra, Bárbara, Rosane, Ah, Glaucio, o pessoal que está aí, eu estou batendo na tecla da construção do cérebro do terapeuta o tempo todo. maravilha. E Que é ótimo. super importante isso, né, gente? É. Aí, se você estiver passeando em BH, venham. Sim, A gente tendo oportunidade, nós né? somos arteterapeutas, então a gente também usa muitos recursos, né, do É, desenho, da argila, da criação, né, do é. material criativo. Mas Olha, que bom. Marajane, só nessa prosa aqui eu já tenho convidados para o curso. Pois Mas, é, maravilha! com Para ser certeza. professores, para serem Oh, meu professores. lindo. Sim, sim, tem Bom muitos demais, parceiros aí. tá Bom, É, vendo? pessoal, eu acho que hoje, assim, foi um assunto que realmente deu um frio na barriga, que eu falei, minha nossa, o que O que 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 vai Patrícia está ser? querendo com esse assunto? O frio na barriga. Mas, assim, eu achei bacana que, olha, para vocês verem, hoje eu dei até uma oficina sobre comunicação não violenta, e na hora que eu toquei no assunto de burnout empático, os alunos ficaram chocados, falando, mas eu não sei o que que é isso, como assim burnout empático? Como é que é isso? Eu falei, pois é, porque a gente tem que ter o cuidado, porque quando a gente tem esse excesso de positividade, de achar que tudo vai dar certo, que eu vou me colocar no lugar do outro, a gente também tem que se respeitar e ter o cuidado para a gente não sentir a dor do outro. Que o burnout Uhum, empático ele vem a partir disso, né? Uhum. Então, assim, o quanto que o self do terapeuta ele vai ser importante para que a gente não entre nessa armadilha e acaba se tornando uma arapuca mesmo, né? Se a uhum, gente não tiver o cuidado, não cuidar bem da gente, não saber direcionar os nossos pensamentos para qual a escolha que eu estou fazendo e fazer com que a sessão ela seja esse espaço em que a autonomia do nosso cliente, a questão da alteridade dele apareça ali, né? E a gente uhum. criar esse espaço para que ele também cresça e se liberte da gente, né? Como terapeuta, né? Uai, vai Ah, embora. mas a Jane, a gente chama aqui na nossa formação, e chama atenção para isso, que é assim, não misture a sua história com a história do seu cliente. É preciso, Sim. né, que você está dizendo, saber fazer essa. Você pode sentir, pode, tá, mas a sua história, por mais parecida e próxima, é a sua Uhum. história, porque corre esse risco, né, do Sim, burnout. Eu nem sabia desse termo, que interessante. sim, sim. Tem até um videozinho muito engraçado na Porta dos Fundos, chama Agonia. Ah, É agonia. justamente o médico, na hora que, à medida que o paciente vai falando, ele, ai, quebrou, não quero nem ver, oh meu Deus, né? Então, assim, é uma metáfora para a gente ficar esperto quanto a É. isso, o quanto que é importante, né? O profissional aí. São os desafios éticos, né, do que nós estamos falando aqui, Ah, são muitos desafios. E essa atualização, inclusive, do self do terapeuta, ela tem que ser repaginada de tempos em tempos, não é um curso que a gente vai lá e faz, não, É. é crescimento pessoal ao longo da vida profissional, não tem como a gente fugir disso, né? e até pensando naquilo que a gente já conversou, acho que o Vicenzo, lembra do Vicenzo, que tinha uma sugestão do Vicenzo vir aqui? O Vicenzo está em algum lugar do mundo aí, e está sendo uma premissa colocada, acho que ele teve a influência da terapia comunitária, Do Barreto. Adalberto Barreto. então, Uai. está tomando uma força internacional o tema do cuidando do cuidador. Então, quando a gente Uhum. tem essa premissa do self do terapeuta, é porque a gente tem que ter sempre a consciência. Então, eu, como uma velha terapeuta, uma terapeuta velha, eu costumo dizer, eu nunca posso me vangloriar
ou me iludir com essa questão de cuidar do outro e ficar desatento a sinais, sabe? Eu levantei Uhum. e eu falo assim, nossa, André, sonhei não sei o quê, aí a gente conversa. Então a gente tem uma equipe reflexiva aqui constante. Ai, não sei o quê. Então, assim, o que está acontecendo com a gente? E no envelhecimento tudo é potencializado. E se a gente põe uma coroa, que é o terapeuta, né? Eu falo que eu sou a jurada da Aham. religião. Aí eu entro numa que eu esqueço de mim e vou para um lugar em que eu vou morrer disso, que eu acho que eu corro risco de equivocadamente achar que sou. Então a gente sofre como terapeuta, como diz o Alberto Barreto, a nossa parte estrutural dança, a gente pode sofrer. Então lembra quando nos congressos aí brasileiros principalmente nos workshops, lá nos trabalhos de cuidando do cuidador, aquele tanto de terapeuta na cadeira de roda e não sei o quê. Então, assim, nós precisamos muito dessa consciência da pessoa, do self, porque é o nosso instrumento, atravessa, somos atravessados. Então, se a gente não tivesse processo dialógico constante, de entre um atendimento e outro, de quando eu comecei a trabalhar e como é que eu estou no final do dia, das coisas boas também, mas isso não é o caso, mas o quanto que nós ficamos, o paciente vai embora e fala, ó, você fala que foi uma péssima sessão, e ele chega no outro dia e fala, foi maravilhoso, e você ficou lá um caco, mas é porque a gente é atravessado. Então, se a gente não tem noção daquilo que ficou, e eu vou decodificar aquela informação que ficou e que no nível lógico eu não acessei, é material para uma próxima sessão e para eu pensar sobre ele, porque ficou comigo. Ficou não dito, mas ficou alguma coisa e que senão eu vou descer. E aí eu não sei se quem está aqui já sabe, acho que a Marajane sabe, eu já tive 3 tumores no cérebro, né? Então hoje pensa numa pessoa que escolho quanto eu vou trabalhar, que tanto que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar e a forma. Então, é pensando em mim também. Adoro o meu trabalho, amo, mas é muito importante a gente ter essa consciência de autocuidado. Essa bondade hoje é na primeira pessoa, senão eu não dou conta. Né? Exatamente. Que Então, você vê, Patrícia, tanto que é médio, tanta coisa do que você está trabalhando. Que Ué, coisa mas é linda. assim mesmo, mas vocês estão falando aqui, tá aqui, meus diálogos internos também. E é um tema profundo, né? Que vai mexendo mesmo com a gente, né? Muito profundo. É, é. Pois é. Então, Patrícia, você quer falar mais alguma coisa? Nós já estamos caminhando para o final. Eu quero agradecer de coração, tá? Eu estava assim, eu fiquei até com medo de estar correndo demais nos slides, porque eu queria era esse momento aqui para a gente conversar, abrir uma prosa, né? Porque eu acho que o caminho realmente é o dialogismo, são as práticas colaborativas entre nós mesmos, e self se constrói na relação, né? Então, Uhum. vamos tentar fazer isso mais vezes, né, Marajá? Sim. E o povo assim, a gente fala e troca ideia e cresce junto. Eu adoro. Muito obrigada, gente. Eu gostei demais de Eu estar com vocês. agradeço. Uma Eu vez. quero te Obrigado. agradecer, né, pela Obrigado. sua Foi disponibilidade, ótimo. né, de estar aqui, de ter preparado aí esse material, que foi bem bacana, né? Nós iremos disponibilizar, né, tanto no YouTube da ATF, como no YouTube da Da Patrícia, Nômade. tá? A É, Nomad. Isso. Nômade. E aí estamos abertos a sugestões, a temas, né? E vamos aí trocando as ideias, que eu sou super fã também dessa troca, desse compartilhamento de ideias. Isso é muito importante para a gente, como terapeuta, para a gente não ficar sozinho. Tá, joia. É, Ô, Marajane, um agradecimento especial a você, parceiraça, viu? A Marajane me dá mó liga, assim, ela, vai, e eu vou, e ela, opa, aí nós vamos junto. Então, muito obrigada, viu, Marajane? Bom, uma honra para a gente ter você aqui. Queremos continuar aí nessa parceria. Vamos que vamos. Então, tá, joia. Então, Tá? gente, boa um noite para todo abraço. mundo. Para todo Tchau. Muito mundo. obrigada, viu? Obrigado. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.